Bom dia, sejam bem-vindos ao programa Meu Doutor. Aqui nas manhãs de domingo, o assunto é saúde. Sempre trazemos convidados especiais com informações para você e sua família. Hoje vamos falar sobre reposição hormonal, menopausa e uso de anabolizantes com a doutora Patrícia Braga de Souza. Esse papo é daqui a pouco, já voltamos. Com a boa alimentação, exercícios físicos, práticas saudáveis e avanços da medicina, estamos vivendo mais. É a longevidade, que com qualidade de vida é ainda melhor. Nesse caminho da longevidade para as mulheres, com a chegada da menopausa, a reposição hormonal pode ser um excelente tratamento quando bem orientado. Trouxemos a doutora Patrícia Braga de Souza para conversar comigo sobre isso. A doutora Patrícia é médica com especialidade pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, com residência médica em endocrinologia pelo Hospital do Servidor Público de São Paulo e atua no Serviço de Endocrinologia do TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutora Patrícia, obrigado por vir participar aqui do nosso programa e debater esse assunto tão importante para as mulheres. Bom dia, doutor Gutenberg. Eu agradeço o convite. É muito importante falar sobre saúde e medicina de forma ética. Então, estamos aqui para isso. É verdade. Isso é fundamental, esse aspecto de ser ético e realmente beneficiar o paciente, não é isso? Sim. E falando nisso, sobre qualidade de vida e longevidade, vamos conversar falando sobre o impacto que isso tem no comportamento da saúde, da melhoria da saúde, da qualidade de vida. Certo. O que o senhor falou é muito importante. Nós, mulheres, entraremos na menopausa por volta dos 50 anos, né? E é muito diferente hoje os 50 dos 50 de 30 ou 40 anos atrás, né? Nós estejamos talvez no auge da nossa produtividade, nós temos o trabalho em casa, com os filhos, nós temos o trabalho fora, né? Carreiras. Então, chegar à menopausa com a queda hormonal e muitas das mulheres que vivenciam muitos sintomas que são bem desafiadores e que diminuem a qualidade de vida, chegar à menopausa sem ter a possibilidade de repor é muito difícil. A reposição hormonal melhora a qualidade de vida, melhora o ânimo, todos os aspectos, né? Sim. A reposição hormonal ela precisa ser, primeiramente, bem indicada. A paciente deve fazer quando tem mais benefícios do que riscos. Só interromper um pouquinho, isso que eu acho que isso é fundamental. Uhum. Eu sou ginecologista, né? E nós acompanhamos no consultório um certo preconceito quanto à reposição hormonal, né? Uhum. Não vou fazer reposição hormonal porque dá câncer e tal. E a gente sabe que isso é mito, né? Tem um benefício cardiovascular. Sim. E aí eu interrompi exatamente para a gente definir a partir de que momento deve-se começar essa reposição hormonal. Começou os sintomas, né? A mulher deve procurar e deve começar, porque tem uma resistência da mulher nisso. Certo. Primeiramente, quebrar esse paradigma de que repor vai ter câncer, né? Antigamente, quando a reposição hormonal era feita com hormônios não tão adequados, alguma formulação não adequada ou até a forma de administrar, realmente existiam estudos que mostravam esse aumento. Hoje, com o avanço da medicina e da ciência, a gente já tem uma avaliação melhor de hormônios que são menos danosos e de hormônios que vão trazer benefícios. A reposição hormonal ela é extremamente válida para a mulher sintomática. A qualidade de vida melhora absurdamente, né? A mulher, se ela tem indicação de repor e não tem a contraindicação, e depois nós podemos falar sobre quais são as contraindicações, ela deve iniciar a reposição assim que iniciar os sintomas. Não necessariamente, se ela não começou a reposição no início dos sintomas, ela não pode mais repor. Ela pode repor sim. Até os primeiros 10 anos da menopausa, os estudos mostram que os benefícios são maiores do que os riscos. Então, essa janela de oportunidade de 5 ou até 10 anos
da entrada da menopausa, a mulher vai ter mais benefícios com a reposição dos seus hormônios femininos do que malefícios. Pô, não é só a questão estética, não é só a questão hormonal, da questão da sexualidade. Não. Mas a questão também dos efeitos cardiovasculares, né? Sim. Protege a mulher contra infarto, Sim. contra a série de doenças cardíacas, né? Sim. Então não se pode perder esse benefício, até porque com a perda hormonal, a mulher perde essa proteção. Sim. E a reposição hormonal retorna para a mulher essa proteção cardiovascular, não é isso? Exatamente isso. Então, além da redução dos sintomas que ela tem agudamente, que é o calorão, o chamado fogacho, a sudorese à noite, a insônia, a atrofia vaginal, a deficiência da libido, além desses sintomas agudos, a reposição hormonal ela pode diminuir o risco cardiovascular da mulher a longo prazo por diversos fatores, porque melhora o perfil lipídico, o perfil do colesterol, porque diminui o risco de se tornar diabética, porque ajuda na composição corporal. Então, a mulher que faz uma reposição hormonal, ela tem menos concentração de gordura ao longo do tempo do que aquela que não faz. Então, existem benefícios, sim, cardiovasculares. Uma coisa importante para a gente abordar aqui também é que a reposição hormonal traz uma coisa que é fundamental no relacionamento do casal, que é a harmonia sexual. A mulher na menopausa tem a vagina fica ressecada, pode ter trauma, pode ter sangramento, perda do libido. Isso afeta o relacionamento do casal, o convívio com a família, com os filhos, fica mais irritada e tal. E resolve tudo isso, né, doutora? Isso tende a melhorar bastante, tanto a parte psicológica, que existe realmente uma flutuação hormonal e isso leva a um desequilíbrio, não um desequilíbrio na palavra própria desequilíbrio, mas uma labilidade emocional. A mulher fica mais frágil, ela dorme menos, então se de dormir menos ela já acorda mais frágil. Fica mais disposta. E mais indisposta. Mais disposta é que eu coloco mais disposta em todos os sentidos. Sim. Não é só de atividade diária. Da própria vida sexual, eu chamo a atenção a isso, que isso é um dos fatores de até separação, desajuste e brigas entre os casais. A reposição hormonal também ajuda nesse sentido. Sim, Nós não podemos deixar de dar essa informação para vocês que nos assistem. Bem, doutora, na realidade, a reposição é indicada para todas as mulheres. Ou tem contraindicações? Temos contraindicações. Então, a reposição ela é indicada quando o benefício é maior que o risco. Quem são as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal? São mulheres que têm histórico pessoal de câncer de mama ou de endométrio, mulheres que já tiveram embolia pulmonar ou trombose, mulheres que têm doença cardíaca no momento. Então, a reposição hormonal ela previne a doença cardíaca, que a mulher ainda não tem, mas se ela tiver, é uma contraindicação de repor, né? E alguns casos muito específicos, de algumas doenças genéticas relacionadas a alguns tumores, tá? Fora isso, a reposição hormonal, ela é muito bem-vinda. A mulher realmente melhora muito a qualidade de vida, né? Então não deve ser um mito ou assim, não é aquele paradigma de que o médico fala, não, eu não vou repor porque eu sou contra. Não tem por que ser contra diante de evidências que favorecem a mulher. Na realidade, isso é uma cultura antiga, no início, nos primórdios, né? Sim. Da reposição hormonal, até com anticoncepcional na década de 60, tinha uma certa resistência. Hoje, as medicações são de última geração, não só trazem benefício, reposição hormonal não causa câncer. E como você acabou de falar, você não faz tratamento hormonal da paciente que tem um câncer de mama, né? Mas a reposição hormonal não causa câncer de mama. Tem determinado tipo de câncer que é hormônio dependente. O que é isso? A presença do hormônio faz com que ele se desenvolva mais rapidamente. Quando ela tem a doença, mas ele não provoca a doença. Ele não provoca a doença. É importante a gente dizer o seguinte: nós sabemos, o senhor como ginecologista e eu como endocrinologista, que o câncer de mama é dos cânceres mais prevalentes nas mulheres. Independente de reposição, 1 a 2 em cada 10 mulheres terão câncer de mama, né? Com o envelhecimento natural. Perfeito. E é claro que o câncer de mama, grande parte das vezes, ele é hormônio dependente. Então, quando a mulher está fazendo a reposição, ela obrigatoriamente tem que ter um segmento muito regular com o seu médico prescritor, porque se em algum momento ela
evidenciar a possibilidade de estar desenvolvendo um câncer, a reposição ela realmente precisa ser retirada. Não porque ela causou, mas porque ela vai alimentar. E o próprio início do tratamento, a gente faz todos aqueles exames que são rotineiros, de rotina, ecografia, mamografia, dependendo da idade, a ressonância magnética das mamas e tal, para depois começar o tratamento. Isso. Cuidado com iniciar tratamento para menopausa ou tomar hormônio sem fazer exames prévios. Aí não, aí é contraindicado, é um contrassenso e é um risco. Sim. Doutora, e a reposição hormonal no homem? Vamos agora tratar da questão da andropausa. Fala um pouquinho sobre isso, porque tem uma certa resistência na cambada, né? Nos homens aí que não tem essa cultura da reposição hormonal. Sim. A mulher está bem situada, bem fixada, a cultura da reposição hormonal. Mas o homem não. Então, ajuda a gente aí nisso. Tá. É porque, assim, a menopausa ela é muito pontual, né? Então, assim, exatamente a menopausa ela chega para a mulher numa determinada época e ano. A andropausa, ela é muito lenta. Então, alguns podem começar precocemente aos 50 e outros homens aos 70 anos, 80, possuem hormônio masculino sem necessidade de reposição. Então, a andropausa ela é muito mais lenta, tranquila, não deixa de existir. Qual é a indicação de reposição hormonal no homem? A indicação é quando o hormônio masculino está abaixo do nível adequado. E isso pode acontecer também no homem fora da andropausa. Por exemplo, doenças como obesidade, doenças relacionadas a diabetes, colesterol elevado, ácido úrico elevado, são doenças que causam o chamado hipogonadismo, que é a falta do hormônio masculino. Então, existem homens, sim, com 30, 40, 50, que estarão repondo hormônio masculino, mas é uma reposição por um período específico devido à doença. Aquela reposição contínua, ela realmente, no homem, é um pouco diferente da mulher, né? Quando a andropausa, que é a queda natural que acontece ali depois dos 50, 60, é uma reposição mais leve, mais fisiológica. E a reposição durante uma doença, às vezes a pessoa tem 25 anos, ela pode ter uma deficiência do hormônio masculino. Se ela tiver uma obesidade grave, se ela tiver uma síndrome metabólica, também merece reposição. Então, procurar o endocrinologista, procurar o urologista, né? Sim. Para fazer o tratamento e melhorar a qualidade de vida. Bem, vamos dar um intervalo para voltar para no próximo bloco, que vamos tratar sobre os anabolizantes, o uso exagerado e indevido de anabolizantes, os malefícios que isso traz. Agora, quando bem indicado, quando necessário, né, traz benefício. Aguarde um pouquinho e voltaremos em seguida. Estamos de volta para o segundo bloco do nosso programa Meu Doutor. Hoje recebemos a doutora Patrícia de Souza para falar sobre reposição hormonal, menopausa e outros temas da saúde da mulher e do homem. No bloco anterior, comentamos sobre a reposição hormonal, menopausa e tal. E agora, doutora Patrícia, gostaríamos que a senhora abordasse o uso de anabolizantes, o malefício que isso traz, o uso exagerado, porque agora virou modismo, né? Isso tem um efeito dramático, né? Inclusive alterações, além das alterações hormonais, até problemas cardíacos e morte súbita, né? Sim. Então, as suas considerações para falar sobre os anabolizantes. Certo. Vou diferenciar anabolizantes de reposição, tá? Então, o homem que tem deficiência hormonal, ele tem indicação de fazer a reposição hormonal. Anabolizante é usar indevidamente em paciente que não tem deficiência hormonal ou usar de uma forma exagerada em relação a volume, né? Então, o que vemos hoje, infelizmente, nas academias, no Instagram, no YouTube, né, no TikTok, são pessoas postando uma vida repleta de anabolizantes, né? Pessoas extremamente bombados, né? Extremamente musculosas. E eu sei que isso é visando uma estética que eles consideram adequada. Entretanto, a gente, como médico, a gente precisa ter a obrigação de orientar e dizer o quão maléfico isso pode ser para a saúde, né? O uso indevido de hormônio masculino em doses elevadas, ele
ele não cresce apenas o músculo que está sendo visto de fora, o músculo externo, né? Então, é claro que aquela beleza estética que o paciente adquire não é a custa apenas de crescimento muscular externo. Então, assim, qual é o órgão que a gente tem que trabalha no nosso corpo todos os dias, todas as horas, independente da gente ir para a academia, 60 vezes por minuto, pelo menos? É o coração. O hormônio masculino, ele age em todos os receptores do corpo, praticamente. Então, se eu faço uso de um anabolizante ou uso de hormônio masculino em dose elevada, eu também tenho a entrada no coração. E o músculo está ali trabalhando. Ele sobrecarrega. Ele vai hipertrofiar, assim como o seu braço, o coração incha também. E isso leva, sim, à morte cardíaca. E hoje temos muitos ataques cardíacos antes dos 50 anos, devido ao uso de anabolizantes. Além de insuficiência cardíaca. Então, o paciente ele vai ter uma qualidade de vida, depois desse ciclo de anabolizantes, possivelmente muito ruim. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal, insuficiência hepática, uma série de alterações. Sim. E aí uma incidência aumentada de óbitos numa idade precoce. Numa idade muito precoce. Mas essa história de culto ao corpo e tal, tem um certo exagero nisso e precisa ter aí É importante que você tenha muito cuidado, sim, é importante que você... Esse ano, pelo menos 2 halterofilistas, né? Pessoas que fazem realmente aquelas maratonas de cursos e competições, pelo menos 2 morreram antes dos 50 anos pelo uso indevido de anabolizantes. Então, é uma população extremamente jovem que está sofrendo talvez por um uso indevido e às vezes não conhecido dos efeitos colaterais e cabe a nós alertarmos. Eu acho que também falta uma fiscalização maior da vigilância sanitária a respeito disso, né? Sim. Porque nós conhecemos e temos notícia que esses anabolizantes são vendidos livremente nas academias. Nas academias. Né? Compra pelo Mercado Livre. Compra pelo Mercado Livre e tal. Sim. E quando vê, está o desastre. Sim. Né? Eu lembro que há um tempo atrás eu atendi uma paciente no pronto-socorro de Santa Marta. Ela fez uma injeção intramuscular na região glútea, fez um abscesso enorme. Estava já com aquela necrose imensa. E essa paciente, eu encaminhei para o hospital de base, ela foi internada, passou um período na UTI lá. E depois a mãe vai ao hospital me procurar preocupada, querendo saber o que tinha acontecido e tal, e achando até que o hospital tinha sido imprudente. Na realidade, tinha sido o namorado que estava aplicando essas injeções na dádiva da namorada, que também era aluna da academia onde ele dava aula. Sim, ou seja, a mulher também fazendo uso indevido do hormônio masculino, com fins estéticos. Exatamente. Né? É um problema realmente de saúde pública. Sim. Né? E a Sociedade de Endocrinologia tem algum trabalho nesse sentido? Sim, a gente tem... existe um programa chamado Bomba Tô Fora, que é um programa da... Bomba Tô Fora, da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia, onde a gente tem tentado buscar alertar pelas redes sociais, mas também existe um movimento interno de realmente denúncias, né, encaminhamentos ao CRM desses médicos que, de forma indevida, prescrevem para algumas pessoas. Os famosos coquetéis milagrosos, né? Tratamento milagroso. Os coquetéis de saúde, né? E na realidade, de imediato, há uma certa euforia, né? Um aumento da disposição. Sim, claro. Mas a médio e longo prazo é um desastre. Sim. No consultório, há umas 3 semanas, eu atendi um homem que faz uso de uns 2 anos seguidos de anabolizantes em dose alta. A esposa o trouxe porque ele começou a ser muito agressivo, então existe, né, por doses elevadas de hormônio masculino, uma agressividade intensa. Então, assim, agressividade, labilidade de humor. Distúrbios psiquiátricos. E esse paciente também foi encaminhado ao neuro. E a neurologista evidenciou, por exame de imagem, uma certa atrofia cerebral. Então, ele já estava tendo, por 2 usos seguidos de anabolizantes em doses altas, consequências neuropsicológicas. E também afeta, inclusive, o desempenho sexual. Ah, sim. Porque pode silenciar a própria produção hormonal e depois ele realmente ter uma impotência permanente. E na realidade, outra questão também importante, que gostaria até que, Patrícia, você abordasse,
é o uso da testosterona, porque há um abuso também na reposição de testosterona, Sim. tanto no homem como na mulher. Sim, sim. Não se dosa, se usa, né? A testosterona na mulher, ela é baixa. Uhum. Quem tem testosterona alta é homem. Sim. E aí dosa a testosterona, a minha testosterona está baixa, doutor. O senhor não vai repor, sou ginecologista. Uhum. A sua testosterona tem que ser baixa. Sim. Quem tem testosterona alta é homem. Na realidade, não é que o homem tenha testosterona alta. A testosterona dele é normal, mas acima dos valores da mulher. Sim. Quando dentro dos valores normais do homem está baixo, se repõe. Sim. Comente sobre esse uso abusivo também e cultural do uso da testosterona, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, o hormônio feminino é o estrogênio, o hormônio masculino é a testosterona. Então, sim, a mulher tem níveis de testosterona mais baixos. E isso não a impede de ter a libido, não é a causa de deficiência de libido especificamente. Raros são os casos onde existe uma ação do hormônio, da falta do hormônio feminino na mulher relacionado à libido. Mas hoje o uso indevido pelas mulheres especificamente está muito relacionado a essa performance física, né? Então a mulher às vezes vai em busca, eu não estou conseguindo ganhar massa na academia, eu quero definir o abdômen. Então, infelizmente, existem alguns médicos que posso dizer que é de forma antiética, sim, porque não existe protocolos e nem consenso e nem guidelines autorizando que o médico faça isso, faça uma reposição, um uso, não é reposição, é um uso indevido na mulher, né? E no homem é a mesma coisa, às vezes o homem tem níveis de testosterona normais, mas ele quer estar acima, então isso também é um uso indevido. Eu tenho participado dos congressos todo ano, congresso de psiquiatria, congresso de ginecologia, isso é unânime, né? No congresso de psiquiatria a gente vê que os usos indevidos abrem aí surtos psicóticos, uma Sim. série de comportamentos psiquiátricos, surtos que, né, quando você vai ver, quando você descobre, porque no início também na investigação médica da anamnese, o paciente esconde. Sim. Uhum. E com o tempo é que você descobre, né? Então, e com relação na ginecologia, a mesma coisa, é consenso o uso inadequado. Isso é igual o que eu vejo no meu consultório, eu faço clínica médica também, eu tenho um título de especialista em clínica médica também, o consumo da vitamina D. Sim, de forma exagerada. A senhora exagerada. já pegou no seu consultório algum caso de intoxicação por uso de vitamina D? Sim, alguns casos já. Pois é. Não, doutor, eu uso vitamina D todo dia. Sua vitamina D está baixa? Você dosou? Não dosei, mas prescreveu, minha amiga usa, meu vizinho usa. Sim. E daqui a pouco é cálculo renal, cálculo na vesícula, intoxicação e tal. Uhum. Qual a sua experiência nisso? Isso é muito frequente. Na verdade, assim, tem muitos pacientes se automedicando ou buscando informações em canais sociais, em redes sociais, né? Então, As redes sociais é o mal do século? ela poderia saúde? ser tão bem usada, né? Mas infelizmente para a saúde ela está com um viés muito ruim, Pois é. né? Muito ruim. Então, assim, a vitamina D, ela, na verdade, ela é chamada de vitamina, mas ela é um hormônio. A vitamina D é um hormônio. Então, ela age em alguns pontos dentro da célula e que, quando indevidamente usada, elas pode causar essa intoxicação séria, inclusive com convulsões, né? Então, o cálculo renal é muito frequente, desequilíbrio, insônia, irritabilidade e pode chegar a um quadro de convulsão. Pois é, a gente observa isso no consultório, o uso rotineiro e a paciente verbaliza ali na consulta com uma certa naturalidade, até com orgulho. Não, doutor, tomo vitamina D e tal. Uhum. Até porque durante a pandemia houve essa história, esse incentivo ao uso, Sim. né, até para melhorar a imunidade, essa história toda, né? A vitamina D é extremamente importante, né? Então, assim, ela é fundamental para a constituição dos ossos, ela é fundamental para uma série de ações intracelulares. Entretanto, o uso indevido, assim como é para qualquer medicação, ela vai trazer mais riscos que benefícios. Na medicina nós sabemos isso, né? Então, se o paciente tem uma doença, a gente demora a escolher qual é o remédio de acordo com o que ele está tendo. E aí, quando a gente escolhe o remédio, a gente ainda tem que pensar, o benefício é maior do que o risco? É isso. Tem a fase de acompanhamento, de observação, não é assim? Sim. Bem, com relação
a reposição hormonal, quais são os serviços disponíveis onde o paciente procurar? Tem algum serviço específico na rede pública? Uhum. Bom, na rede pública, a reposição hormonal ela pode ser feita pelos endocrinologistas, por ginecologistas, né? Na rede privada também, eu oriento que o paciente sempre pesquise. Existe um canal no Conselho Federal de Medicina de Busque o Médico. Quando você coloca o canal, pesquisa o nome daquele médico que você foi indicado aí, vai aparecer se ele é especialista. Sai a formação dele, né? Sai a formação. Então, para um médico ser especialista naquilo que ele está se propondo, ele precisa ter um registro de qualificação de especialista. Se ele não tem, busque outro, porque você pode não receber o tratamento adequado. Bem, doutora Patrícia, infelizmente o assunto é importantíssimo, mas chegamos ao final do nosso programa. E aí, além de agradecer mais uma vez a sua presença aqui, espero podermos contar com a senhora em outros bate-papos sobre esse mesmo assunto em outro momento, mas fica aí um momento para a senhora informar suas redes sociais para que os pacientes possam lhe achar. Tá. Eu agradeço enormemente estar aqui. Discutir sobre saúde de forma ética é fundamental nos dias de hoje. E me coloco à disposição para eventuais perguntas que surjam para o programa. Se quiser me encaminhar, pode me encaminhar as perguntas. Eu atendo num serviço privado, né, que é o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, então atendo aos dependentes de lá e atendo no meu consultório privado. A minha rede social é no Instagram, é Endócrino Patrícia Braga. Também fiquem à disposição para enviar perguntas e qualquer dúvidas. E assim chegamos ao fim de mais um programa, meu doutor. Estamos aqui na TV Brasília, sempre aos domingos, a partir das 10h30 da manhã. Os episódios já exibidos estão disponíveis em nosso canal no YouTube, Meu Doutor BSB. Para entrar em contato conosco, você pode enviar mensagem ou comentário em nosso perfil do Instagram, @MeuDoutorBSB. Participe do nosso programa enviando sugestões de temas ou alguma dúvida de saúde que nós respondemos para você. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo domingo.